Olá, eu sou Daniel Archanhor, sou oncologista clínico, coordenador científico do grupo de oncologia DOR, onde eu também sou coordenador do programa de residência médica. Estou falando aqui para vocês diretamente do congresso Genitourinary Symposium da ASCO, em Orlando, Flórida, e eu vou comentar com vocês sobre dois trabalhos interessantes que foram apresentados em primeira mão aqui no congresso. O primeiro trabalho é um trabalho de fase 4, prospectivo, de um grupo multicêntrico inglês, coordenado pelo professor Johan de Bono, e é um trabalho de braço simples, avaliando a eficácia e o papel da enzalutamida em pacientes que já haviam sido submetidos previamente à abiraterone. A gente sabe que ambos os agentes são aprovados em fases pré e pós-quimioterapia, mas existe muita dúvida a respeito do uso sequencial desses agentes. Existem alguns estudos retrospectivos que já avaliaram isso, e nós sabemos que há uma resistência cruzada entre os dois agentes, até pelo seu mecanismo de ação. Então, nesse trabalho prospectivo, pacientes que haviam sido submetidos à abiraterona e tinham progredido após a abiraterona, foram então selecionados para usar a enzalutamida. É interessante notar que esses pacientes poderiam ter feito quimioterapia e o trabalho não mostra exatamente em que momento esses pacientes fizeram a quimioterapia. Mas fato é que a maior parte dos pacientes que foram selecionados para o estudo tinham recebido a abiraterona num intervalo de tempo relativamente curto do início da enzalutamida. Em geral, a maioria dos pacientes que recebeu a enzalutamida nesse estudo recebeu ele entre 28 a 90 dias da abiraterona, ou seja, um tempo relativamente curto. É importante notar que dentro desse estudo era necessário que o paciente tivesse usado pelo menos 24 semanas de abiraterona, ou seja, uma certa seleção de pacientes que foram sensíveis previamente à abiraterona. Na verdade, quando a gente vê os resultados do estudo, a gente vê que a maior parte dos pacientes usou a abiraterona por um período bastante longo, mais de 40, 50 semanas. Dentro dessa perspectiva, ou seja, pacientes que já foram pré-selecionados, utilizando a abiraterona por um tempo longo, entendendo que esses pacientes, em geral, cruzaram rapidamente para o braço de enzalutamida, a taxa de resposta de enzalutamida foi bastante interessante. A taxa de resposta foi acima de 20%, girando entre 24% e 25%, com um tempo mediano para progressão em torno de 8 meses. Então, esse estudo é um estudo que, apesar de não ter sido um estudo habitual de fase 2 e nem foi um estudo randomizado, ele foi um estudo muito mais pós-marketing, um estudo de fase 4, ele dá a ideia para a gente de que um percentual de pacientes pode responder relativamente bem à enzalutamida, mesmo quando previamente expostos à abiraterona. A gente não sabe exatamente o percentual de sucesso em grupos que não responderam à abiraterona, mas alguns estudos retrospectivos avaliaram isso e nós sabemos que a taxa de resposta é bem baixa. Então, esse estudo, apesar de não responder claramente nem a questão biológica, porque ele não faz uma avaliação biológica desses doentes, ele dá uma informação clínica útil, permitindo que alguns doentes, especialmente aqueles onde a gente talvez não queira ou não possa fazer quimioterapia, se eles tiveram um tempo bom de resposta à abiraterona, eles podem eventualmente se beneficiar também de enzalutamida num intervalo de tempo curto entre os dois medicamentos. Então, o segundo trabalho que eu queria comentar com vocês é uma avaliação de um dado muito específico, que é sobre a incidência de eventos neurológicos, mais especificamente de convulsões, em pacientes que fizeram enzalutamida dentro de um estudo prospectivo controlado chamado UPWARD. Esse trabalho foi apresentado como autora principal a Susan Slovan, do Memorial Sloan Kettering, e é um trabalho interessante porque nós sabemos e basicamente já estamos acostumados com o perfil de tolerabilidade, de toxicidade, tanto da enzalutamida quanto da abiraterona, são drogas muito bem toleradas, mas desde o desenvolvimento precoce da enzalutamida, notou-se uma incidência, mesmo que pequena, mas presente, de episódios convulsivos, que na maioria dos estudos giravam entre 1% a 2%. Então, muitos pacientes foram excluídos dos estudos quando esses pacientes já tinham os chamados fatores de risco para desenvolvimento de convulsão. Então, a maioria dos estudos excluía pacientes que tinham um risco prévio de convulsão, e nesse estudo, pacientes que já tinham algum risco prévio foram incluídos. Basicamente, pacientes que tinham tido algum episódio vascular prévio, vascular encefálico, pacientes que já tinham tido história de convulsão,
ou pacientes que usavam algum medicamento que poderia diminuir o limiar convulsivo. E nesse estudo esses pacientes então foram avaliados e de uma maneira interessante a incidência de episódios convulsivos, mesmo nessa população teoricamente de risco, foi muito baixo. Ou seja, a droga se mostrou bastante segura e a incidência de eventos convulsivos foi muito parecido com os outros dados de estudos em populações, digamos assim, selecionadas. Então isso mostra o perfil de tolerabilidade, de segurança da droga, mesmo nessa população considerada de risco. Como nós sabemos, boa parte dos pacientes que vêm a utilizar esses medicamentos são pacientes idosos, alguns deles com história prévia de acidente vascular encefálico ou uso de múltiplas drogas. Então, acho que esse trabalho, de certa maneira, acrescenta um pouco mais em termos da segurança do medicamento para uma população, digamos assim, de risco maior. É importante notar que, mesmo sendo uma taxa muito baixa de convulsão, é importante que o médico, ao prescrever o medicamento, ele informe ao paciente sobre essa possibilidade, até porque, apesar de ser um evento raro, é um evento de grande importância. Então, acho que é importante que o paciente seja previamente orientado, o paciente e a família, a respeito dessa situação. Mas eu acho que, de nenhuma maneira, um paciente que pode eventualmente se beneficiar do medicamento deve perder a chance de receber o medicamento por já ter uma história de risco prévia. Então, a gente sabe que histórias convulsivas são relativamente raras, mas acidente vascular não é um evento raro, então é interessante que a gente possa estar oferecendo isso também a uma população, digamos assim, mais frágil. Então eu queria agradecer a oportunidade e até a próxima.